Dólar em alta, juros em alta, bolsa em queda. E os estrategistas financeiros dizem que a culpa é da situação fiscal brasileira. Como andam as contas públicas brasileiras? É sobre isso que a gente vai falar com o Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Essa conversa começa assim que rodar a vinheta. Marcos, muito obrigada por atender a gente. Eu sei que você vai viajar daqui a pouco, então eu vou acelerar nossa conversa, mas essa é uma conversa muito importante. Eu li o relatório de acompanhamento fiscal que vocês soltaram agora, e diz que o Brasil precisa de um superávit de 2,4, se eu não me engano, para que essa trajetória da dívida não comprometa a situação fiscal brasileira. É possível isso? Há ambiente político para conseguir alcançar esse superávit? Mara, prazer te rever, obrigado pelo convite. Olha, primeiro é preciso ter o diagnóstico correto e convicção formada. O desarranjo fiscal, o governo gastar mais do que tem por anos sucessivos, você vai formando um ambiente nocivo para o desenvolvimento sustentado da economia, desorganização fiscal, desequilíbrio crônico orçamentário deriva em inflação, em juros altos e, portanto, num ritmo menor de crescimento econômico, quiçá até uma recessão. E na ampliação do endividamento público, o que gera desconfiança nos investidores internacionais e domésticos, e isso vai corroendo, formando um círculo vicioso. Então, a questão fiscal é o centro, é o calcanhar de Aquiles no Brasil. Nós estamos bem resolvidos na política monetária, com a autonomia do Banco Central e o sistema de metas inflacionárias. Nós estamos com bastante solidez no campo cambial, apesar da flutuação, da desvalorização do real, do real bater acima de R$ 6, porque nós temos o câmbio flutuante com reservas abundantes, reservas cambiais abundantes, superávit na balança comercial, fluxo de capital estrangeiro direto, de investimento direto, que financia o déficit em transação corrente. Então, no cambial, nós também estamos seguros. O ambiente institucional do Brasil tem melhorado, reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora a reforma tributária, acordo com a União Europeia do Mercosul, micro-reformas econômicas, no campo do saneamento, das ferrovias, a nova lei de garantias. Então, o ambiente institucional tem melhorado, tem que melhorar ainda muito mais. Nós temos dois problemas, o problema de produtividade e o problema fiscal. E aí vem o que você me perguntou. Não adianta, eu vi ontem uma entrevista do provável futuro presidente do PT e uma outra da atual presidente do PT, como se essa crise fosse uma grande conspiração, uma trama diabólica do chamado mercado para inviabilizar o governo e a reeleição do presidente Lula, uma teoria típica de teoria da conspiração. E não é isso, os números é que assustam e colocam uma série de interrogações no horizonte. Você disse muito bem, o grande termômetro da saúde fiscal de um país é a relação dívida-PIB. O que impacta a dívida? Dois elementos principais. O desempenho fiscal do governo, o resultado primário que o governo entrega, e nós, desde 2014, temos uma posição de déficits primários, ou seja, a gente não tem uma poupança para pagar os juros, a gente paga os juros com mais dívida.
Então, é preciso, por isso a IFE fala que é preciso um superávit de 2,4% do PIB para estabilizar a dívida, porque senão ela cresce como bola de neve. Então, o primeiro é o resultado operacional orçamentário do governo, se ele tem déficit ou superávit. Esse ano, apesar da meta fiscal do novo arcabouço ser déficit zero, nós vamos ter um déficit do setor público como um todo em torno de 1,1%, incluindo prefeituras e estados. Então, você tem uma desarrumação, você não tem uma poupança, um superávit que possa pagar pelo menos parte dos juros. O ideal é que pague todo o juro e, quem sabe, até uma parte da parcela do principal. O outro elemento é taxa de juros. E taxa de juros tem dois tipos de taxa de juros. A taxa de juros determinada pelo Banco Central, a Selic, a taxa básica, que o Copom decide, de olho na inflação e na meta inflacionária, e a taxa de juros que é fixada no mercado. O governo é que precisa de dinheiro, ele é que está no vermelho, ele precisa captar poupança privada, precisa ter investidor. Nós, eu, você, todo mundo, que compramos títulos do governo para financiar o déficit público. E a taxa de juros descolou. Você tem leilões do Tesouro Nacional que bateram o prêmio exigido nos títulos pré-fixados para 26 e 27 de 15%. Se a gente tiver uma inflação de 5%, são 10% de juro real. É um juro absurdo, estratosférico, mas é o prêmio que as pessoas estão exigindo por conta da desconfiança. Então, o primário indica uma trajetória não segura. Os juros responderam a isso e ao aumento da inflação, subindo, tanto a taxa básica quanto a taxa fixada no mercado, e, por outro lado, você tem o PIB. Então, é a relação dívida-PIB. Os juros e o primário impactam a dívida, e você tem que ver como é que vai a economia a partir do consumo do governo, do consumo da família, do investimento, do comércio exterior. Qual a taxa? O Brasil até teve uma taxa, nós vamos fechar provavelmente com 3,5% de crescimento do PIB, muito acima das projeções do mercado e dos analistas no início de 24, que se projetava um PIB de 1,5%. Nós vamos crescer 3,5%, acima da média internacional, global. O FMI está imaginando aí uma taxa de crescimento no mundo inteiro na média de 3,2%. Então, o Brasil estaria acima da média. Não é uma Índia, não é uma Tailândia, mas não é uma China, que está desacelerando um pouquinho também, mas vai ter 4,9%. Então, mas, Marcos, esse crescimento é suficiente para você conseguir atingir o 2,4% de superávit que a IFE projeta? Ele ajuda, mas não resolve, porque nós estamos com uma posição deficitária. Nem o déficit zero, que era a meta, quer dizer, o governo bateu na trave da margem de tolerância. Nós vamos fechar aí, o governo poderia, na margem de tolerância e não no centro da meta, ter um déficit esse ano, 2024, de menos 0,2,5%, 0,25% do PIB. Nós vamos ter aí alguma coisa em torno de 0,19%. Mas, do ponto de vista da dívida, você faz o cômputo dos descontos, porque na meta não está o dinheiro para o apoio ao Rio Grande do Sul, não estão os precatórios e não estão as despesas com combate aos incêndios florestais.
além de outras que são excepcionalizadas, que não entram na meta, mas que são gasto efetivo e repercutem na dívida. Então, nós vamos ter aí um déficit primário e, portanto, nós estamos muito, muito longe do ponto de equilíbrio. O resultado disso é que a IFE projetou que nós vamos fechar esse ano com uma dívida em torno, foi favorecido pela reprojeção do PIB de 23 pelo IBGE, que era 2,9, passou a ser revisto, foi revisto e passou para 3,2 em 23. Esse ano nós vamos fechar 3,5 de PIB, mas ainda assim, com o desempenho fiscal apresentado, a dívida vai bater esse ano em 78,3 do PIB. Ao final do governo Lula, nessa batida, nós vamos estar com 86,5. Já em 2027, nós vamos quebrar o tabu dos 90% no primeiro ano do próximo governo, do próximo presidente, e já em 2030, quebrar a linha dos 100%. Isso é muito para um país emergente. É claro que tem Japão com 250% do PIB de dívida, Estados Unidos tem 110%, vários países europeus têm 150% do PIB, mas é uma outra história, uma outra estrutura econômica. Nós somos, em primeiro lugar, disparado entre os países emergentes. E essa trajetória descrita aqui no relatório da dívida, muito ao contrário do que o governo, o Tesouro Nacional, eles publicaram um relatório recentemente, e a curva deles corrige, passa a cair a dívida em 2027. A gente não enxerga isso. O mercado, os especialistas não enxergam isso. Então, e essa trajetória, Mara, é insustentável. Então, Marcos, o governo está sendo negacionista quando o assunto é a dívida? Não há uma visão monolítica no governo. A gente sente que a equipe econômica está bastante isolada. A base original do governo, os partidos, a base de apoio mais à esquerda, nunca teve simpatia pela austeridade fiscal. Isso não é nenhuma surpresa. Não é da tradição da esquerda brasileira ter um apego. Isso se manifestou no Plano Real, na votação da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas questões orçamentárias. Então, assim, eu acho que é uma visão, vi ontem a entrevista do futuro presidente do PT, provavelmente o Edinho Silva, que é até uma pessoa moderada, ponderada, vi a entrevista da deputada Gleisi sobre o Galípolo, e uma visão conspirativa. Mara, você, que é uma jornalista que se especializou em economia, é impressionante assim. O mercado é uma abstração. Ele não tem CNPJ, endereço, rosto, porta-voz, comando centralizado. A melhor metáfora para traduzir mercado ainda é do século XVIII, do Adam Smith. Da mão invisível, quer dizer, são centenas de milhares, milhões de atores espalhados pela economia brasileira, tomando decisões a partir do ambiente econômico e reativamente aos inputs do governo, às decisões do governo. Então, assim, não há esse mercado orgânico com uma racionalidade conspirativa. Você, na verdade, esse chamado mercado, que é uma criação humana, criação social, histórica, que o Adam Smith fez essa imagem da mão invisível, quer dizer, várias decisões, milhares, milhões de decisões isoladas, gerando um processo social. Isso que é o mercado.
O mercado não age como partido político. Ele não quer polemizar, debater, queda de braço. Ele age. Então, se está tocando na festa da economia brasileira, se está tocando forró, e o governo decide acelerar e fazer um baile à base de tango, é uma coisa mais dramática, mais intensa, o mercado vai falar: oh, eu acho que devia recuar para a valsa. Pondera, tenta influenciar. Mas se o governo falar que a música vai ser o tango, ele vai dançar conforme a música. E pragmaticamente vai responder, e responde aonde? No câmbio e nos juros. E isso que nós estamos assistindo. Nós já assistimos isso lá atrás, no governo Dilma Rousseff, quando as finanças públicas se desorganizaram, o efeito foi crescimento zero em 2014 e crescimento médio negativo de 3,5% em 2015 e 2016. Foi a maior recessão da história. Então, assim, o mercado não quer polemizar, ele age. O mercado quer ganhar dinheiro, né, Marcos? Ganhar o mercado dinheiro. se posiciona para ganhar dinheiro. E ele vai ser muito pragmático, como você falou. Quando a gente fala mercado, a gente fala, inclusive, de fundos, gestores de fundos de pensão, que está cuidando de dinheiro de aposentados, de pessoas que vão se aposentar. Então, ele se movimenta para pegar as melhores taxas, enfim, de acordo com as sinalizações que ele vê do governo. Agora, você falou em 2 pontos muito importantes. Primeiro, a questão política, e aí a deputada Gleisi, presidente do PT, colocando sobre esse ponto de vista de que é um ataque do mercado. É interessante isso, porque quando o mercado reage com alta a algumas decisões do governo, aí não se fala de ataque do mercado, né? Quer dizer, bem, e também falou sobre a questão dos juros. O Copom já sinalizou mais duas altas nas próximas reuniões. Ou seja, tem um choque de juros, um ambiente político difícil de resolver, de entender essa questão fiscal, de endereçar a questão fiscal, eu acho que esse é o ponto, e um choque de juros. A minha pergunta é: você já viu uma dívida deste tamanho com juros tão altos? Porque o juro alto, o aumento de juros significa uma despesa maior, né? Porque você vai ter que pagar esses títulos. Então, significa uma despesa maior. Você já viu, nesses últimos anos, essas últimas décadas, uma taxa de juro tão alta para uma dívida já alta? Mara, é importante para o espectador do My News e seus espectadores, a economia tem uma linguagem muito árida, muito hermética, né? Então é importante a gente ir fazendo um glossário paralelo, né? Você tocou num ponto importante: as pessoas acham que nesse jogo de mercado estão presentes só Jorge Soros da vida, pessoas com fome de lucro. E você tocou num ponto: investidor institucional, fundo de pensão. Existem fundos de pensão na Europa, nos Estados Unidos, que têm uma capacidade de poupança enorme e que procuram, mundo afora, investimentos para valorizar seu dinheiro e poder, lá na frente, pagar as aposentadorias. Então, não é um empresário individualmente, nem sempre. O investidor pode ser individual, que faz seu jogo buscando lucro, ou investidores institucionais, como, por exemplo, fundos de previdência, fundos de pensão. E, infelizmente, Mara, eu tive notícia de um agente importante do mercado financeiro que um fundo de pensão grande, um grande cliente deles, tinha abandonado o Brasil. Então, isso é que as lideranças políticas têm que ver. Não é ficar... é entender o que está acontecendo e não ir para esse
telequete para esse UFC com o mercado e com uma visão equivocada, como ontem foi até indelicado com o Galípolo, porque o Galípolo e o Roberto Campos deram uma excelente entrevista coletiva, e a presidente do PT, a deputada Gleisi, até uma coisa que julgo meio indelicada, subestimando a inteligência e a postura e a firmeza do Galípolo, condenando que o Roberto Campos tem constrangido o Galípolo e os diretores do Banco Central nomeados pelo Lula, que ele está a serviço do mercado, constrangendo o restante, mas as votações foram unânimes, as decisões foram unânimes, está lá na ata. Quer dizer, é subestimar demais e minar a credibilidade do futuro presidente do Banco Central a partir de 1º de janeiro. Então, é um momento delicado, o mercado reagiu. É claro, eu não acho acho que o dólar, quer dizer, quando dá isso, tem que ter cuidado com o efeito manada também. O mercado às vezes acha e tem aquelas projeções autorrealizáveis, né? Se todo mundo cismar que vai ter inflação, vai ter inflação. Se todo mundo cismar que o Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Então, é preciso muita clareza na comunicação e oferecer um rumo consistente. E a trajetória atual, você perguntou se eu já vi em algum momento, nós já tivemos momentos delicados, como, por exemplo, na crise da transição do câmbio fixo para o câmbio flutuante em 1999. Mas governo Fernando Henrique. No governo, na entrada do segundo mandato, e o Malan e o Armínio Fraga conseguiram desarmar a bomba em poucos meses e transitar, e houve um ajuste fiscal. Já houve outros momentos, quando o Lula foi eleito em 2002, teve um momento muito delicado, onde o Brasil correu um risco enorme, porque não se sabia qual seria a postura do Lula 1, e, pelo contrário, foi muito responsável de manter o tripé macroeconômico. Esse ponto, Marcos, naquele momento, quer dizer, o mercado de dólar, principalmente o mercado futuro de dólar, foi um grande sinalizador ali para o então candidato Lula, de que ele teria que ser feito algum comunicado, alguma coisa para acalmar esses mercados. Você estava tendo problemas, inclusive, para financiar a dívida com vencimentos depois no próximo governo. E aí houve uma gestão, assim, o entorno do então candidato fez uma articulação para que se soltasse a carta aos brasileiros. Na época, estava conversando com gente que participou desse movimento. Na época, o Palocci falou com o Gusquem. Palocci, que era o interlocutor do mercado, ele falava com muitos banqueiros e gestores, e economistas e estrategistas, conversou com o Gusquem, e Gusquem, então, leva para o presidente a necessidade de se fazer essa carta aos brasileiros, mantendo o compromisso de que os contratos seriam mantidos. E isso daí jogou uma água ali na fogueira do mercado, deu uma acalmada, enfim, e foi fundamental para melhorar ali a situação. Você acha que comunicado, o que o presidente poderia falar nesse momento que poderia acalmar os mercados? Eu acho que o fundamental seria o Lula 3 conversar com o Lula 1. Se ele se aconselhasse com o Lula 1, que teve a dupla Palocci-Meirelles dando substância à política econômica naquele momento, e que teve resultados muito positivos no primeiro mandato. É claro que nós estávamos em pleno boom das commodities, tudo ficava mais fácil. Mas o que é preciso é uma sinalização clara de responsabilidade fiscal, de ancoragem das expectativas. Omar, é muito importante não cair em nenhum dos dois extremos. Nem o complexo de vira-lata do nosso Nelson Rodrigues,
achar que o Brasil é menos do que é achar que nada dá certo aqui. Não, não há nenhum defeito genético, pelo contrário, o Brasil tem potencialidades fantásticas, enormes, nem o complexo de vira-lata, mas nem aquele pobre orgulhoso que dá pinta de rico. O Brasil é um país importante, tem enormes oportunidades de investimentos, mas ele não é o único no mundo globalizado. Se o Brasil sinalizar um ambiente hostil aos investimentos, eles têm o México, eles têm a Tailândia, têm Filipinas, têm Indonésia, têm a Índia, têm a China, tem investimentos em outros países do mundo. O Brasil não é o único. Então, se a gente não der conta, quer dizer, você tem fatores externos, por exemplo, o Banco Central americano sinalizou uma queda menor do esperado da taxa de juros americana. Isso foi ruim, o dólar se fortaleceu no mundo inteiro e todas as moedas, inclusive o real, que já estava num momento ruim, se desvalorizou por causa disso. Você tem coisas a médio prazo no mundo, como o acordo União Europeia e Brasil, que é positivo, mas você tem mais vetores negativos. Você tem o Trump assumindo, ameaçando sobretaxar as exportações brasileiras, e já fez uma confusão danada. Olha o que está acontecendo no Canadá, a bagunça política, a instabilidade que foi introduzida lá. Mas é um país limítrofe. Mas nós temos os Estados Unidos como um parceiro importante, e o Trump deu o recado direto que vai sobretaxar as exportações brasileiras dentro da política de America First, olhar para dentro e fechar. Segundo, a China, que crescia 9%, 9,5% ao ano, desacelerou e vai crescer esse ano 4,8%. E as exportações brasileiras dependem muito da dinâmica chinesa. E, além de tudo, você tem os conflitos da Ucrânia, e que parece que vai se agravar, a questão do próprio Trump em relação à OTAN e a União Europeia não está clara, ele parece que vai tirar apoio da Ucrânia relativamente, e o Putin está, ontem mesmo na entrevista coletiva de final de ano, ele renovou a ameaça nuclear, a chantagem nuclear. No Oriente Médio também o conflito está inconcluso, e todos os dois conflitos podem ter repercussão internacional. Países muito mais sólidos, como a Alemanha, estão sofrendo consequências drásticas. E o Brasil não é. Por isso que nós temos que fazer o dever de casa. O que pertence aos outros, o Trump, nós não temos governabilidade nenhuma sobre as ações do Trump. Então, nós temos que fazer o quê? O que está na nossa alçada. E aí, para estabilizar, precisaria de um plano. Você não vai fazer um ajuste de 3% do PIB, sair de um déficit primário de 1 e ir para um superávit de 2,4, igual aí estima. Você não vai fazer isso de um dia para a noite. Mas era preciso um plano de 10 anos que desse ancoragem, confiança nos investidores, que há um rumo, que há convicção. Só que o pacote saiu pela culatra. O pacote de ajuste frustrou as expectativas, porque ele promete entregar muito menos do que a necessidade da economia e das finanças públicas. Para a gente encerrar, Marcos, eu sei que você tem compromisso agora. Não, ainda temos um tempinho ainda. Meu avião, eu tenho que ir para o aeroporto mais tarde, assim. Para a gente encerrar, quanto que a IFE estima da receita projetada, o quanto é factível, enfim, o que a gente pode contar de verdade com a receita esperada para 2025? Nós temos uma divergência em relação ao que está no orçamento.
É claro que com a votação do pacote que se deu ontem, ainda está se dando no Senado hoje, e provavelmente pode até invadir o sábado, ainda tem que refazer as contas, mas nós temos uma divergência no lado das receitas em relação à proposta orçamentária do governo, que foi em torno de 78 bilhões. Que a meta, se fosse bater na trave da tolerância, o déficit poderia ser de 29. Só na receita, nós temos uma divergência de 78. E assim, por exemplo, a majoração do imposto de renda sobre juros de capital próprio e a majoração da alíquota da contribuição social ao lucro líquido. O relator setorial até suprimiu isso, mas substituiu por outras receitas que não são consistentes. O relator setorial de receitas no Congresso Nacional tem que ver como é que foi o formato final. Não vai ser votado o orçamento esse ano, o relator do orçamento, o relator geral, já falou que vai ser depois do recesso parlamentar, que não daria tempo de refazer as contas com o pacote e com a mudança de ambiente, mas certamente o orçamento não aponta para o déficit zero. E eu digo mais, repetindo o que a IFE projetou no seu relatório, o déficit zero é só um ponto de passagem para o objetivo final, que seria um superávit de 2,4% do PIB para estabilizar a dívida. Se a dívida crescer além de um certo patamar e houver percepção de risco de calote, de default, você começa a entrar numa espiral, os juros exigidos já estão estratosféricos, o Brasil paga juros enormes, não chega a ser o que a Rússia está pagando, os juros estão enormes lá porque a inflação saiu do controle, e inflação a gente já tem experiência, quem viveu antes do Plano Real sabe que inflação, você sabe como é que começa, não sabe como termina. Se todo mundo ficar inseguro e começar a repassar para os preços, e a inércia inflacionária, a memória inflacionária, a inflação passada influenciar e determinar a inflação futura, você pode criar uma espiral e esse ano nós vamos ficar fora da meta da inflação. Então, a trajetória, o que precisava, não é fácil. Em defesa do governo também, há um fenômeno já muito de décadas na democracia brasileira e que agora começa a acontecer mundo afora. É que você não tem maioria sólida. Não adianta você ter um programa de governo, linhas, diretrizes governamentais, se você não tem maioria fiel e sólida no governo. Tanto que o pacote foi desidratado e foi aprovado na última hora agora, impedindo, inclusive, a votação do orçamento de 2025. Desde 2002, o último presidente que teve o que poderia ser chamado de maioria sólida e fiel no presidencialismo de coalizão foi Fernando Henrique, que lidava só com 3 partidos. Era MDB, PSDB e PFL. Depois de 2002, aconteceu uma pulverização enorme, inédita, tem um estudioso, um cientista político, Jair Nicolau, do Rio de Janeiro, que tem publicações sobre isso. O Brasil é um caso extremo de diluição, de dispersão das bases de representação da sociedade no parlamento, nos centros decisórios. Então, é muito difícil, o governo, além de tudo, tem o desafio político. Isso está começando a acontecer. O primeiro-ministro da Alemanha perdeu maioria e teve que antecipar. O primeiro-ministro da França estava em minoria, foi derrubado, tem um novo que é minoritário. O primeiro-ministro de Portugal está minoritário. O Japão, pela primeira vez pós-guerra, também tem um governo minoritário que vai ter que ampliar sua base para ter maioria.
e maioria parlamentar é fundamental, seja no presidencialismo, seja no parlamentarismo, para que o governo implante seu programa. Então, é preciso não só convicção, diagnóstico correto e um plano, e eu acho que essa flutuação do dólar e esses juros estratosféricos são uma resposta de Vossa Excelência, o mercado, esse ser impessoal, abstrato, que é a mão invisível do Adam Smith, é uma resposta à falta de segurança em relação ao rumo que o governo está propondo para a economia, particularmente para a questão fiscal, que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles. Marcos, muito obrigada pelo seu tempo, por suas explicações, e acho que esse é o tema que todos nós vamos ficar atentos, né? Todos nós que somos o mercado também. Se você tem aplicação em fundos, se você tem ações, se você tem, enfim, você também faz parte desse mercado, né? As pessoas não sabem disso, Mara, né? Engraçado, elas falam como se investidor, o nosso fundinho de classe média lá, o nosso poupancinha que a gente tem num fundo, tem título público ali no meio. É que a gente não sabe, a gente entrega a administração para o banco, né? Legal. Muito obrigada, viu, Marcos? Um abraço, Mara. Prazer te rever. Felicidades aí no Natal e no Ano Novo. Para você também. Bem, você que ficou com a gente até agora, compartilha esse vídeo, porque esse tema que o Marcos falou da inflação é importantíssimo. E o presidente Lula sabe disso. Ele viu que foi o plano real que elegeu o Fernando Henrique. Por quê? Porque trouxe a estabilidade monetária para o Brasil, um Brasil que vivia ali perto da hiperinflação. E foi também a inflação, a volta da inflação, que conspirou para a derrubada, o impeachment do governo Dilma. Então, Lula sabe que a inflação toca no coração de todos nós. Dólar alto impacta fortemente a inflação. Então, você que é brasileiro, que está ali acompanhando os rumos desse mercado, fica de olho na inflação, porque esse é um tema que domina o nosso orçamento, o nosso investimento e o nosso futuro. Compartilha, manda as dúvidas e vamos continuar essa conversa. Eu sou a Mara Luque e você está no My News Invest.